Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao assunto pais ou padres apostólicos. Neste vídeo vamos tratar do primeiro pai apostólico, que é São Clemente Romano. São Clemente Romano viveu ainda no primeiro século e gozava de grande autoridade na Igreja Antiga. E muitos padres da igreja, como Orígenes, como Eusébio de Cesareia, como Policarpo de Esmirna, Tertuliano, sempre o associaram como discípulos de Pedro e de Paulo, né? E seria o Clemente que é referenciado na carta de São Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 3. Então ele foi discípulo de Pedro e de Paulo. Clemente Romano também foi o terceiro sucessor de São Pedro, ou o quarto Papa. Então na linha sucessória havia São Pedro, depois foi Lino, Anacleto, e o quarto Papa e terceiro na sucessão de Pedro foi Clemente. A antiguidade cristã atribui a Clemente vários escritos. Nem todos chegaram a nós inteiros ou intactos, mas dos que chegaram, que foram muito poucos, somente um que é atribuído a ele com toda certeza, que foi a sua primeira carta aos Coríntios, ou a Carta de Clemente aos Coríntios. Bem, essa carta ela possui uma importância ímpar. Primeiro porque a comunidade de Corinto era uma comunidade bem conturbada, né? Vejam que lá no Novo Testamento nós temos duas cartas, né? De São Paulo aos Coríntios, sempre puxando a orelha deles ali. E Clemente faz a mesma coisa. A comunidade de Corinto tinha se rebelado contra os seus legítimos pastores, contra o seu legítimo bispo e presbíteros. Então Clemente, em Roma, envia essa carta para exortá-los à volta à verdadeira fé e à verdadeira disciplina. Isso é uma coisa interessante porque um bispo de uma diocese estranha a Corinto interviria lá. Você veja que, lendo a carta de Clemente aos Coríntios, Clemente tem uma grande autoridade, ele escreve com grande autoridade para aquela comunidade, e a história eclesiástica registra que ele foi ouvido. Então nós temos aí um dos testemunhos mais antigos sobre o primado de Roma, porque Clemente, sendo o terceiro sucessor de Pedro, era papa, e envia então uma intervenção naquela comunidade. Por essa razão também, essa carta era chamada na antiguidade de Epístola do Primado Petrino, né? Então é uma epístola muito interessante, muito bonita. Já esteve no Novo Testamento, tá? Inclusive ela faz parte do Códice, deixa eu ver se eu acho aqui, Códice Alexandrino, se eu não me engano, tá? É isso mesmo, no Códice Alexandrino. Então ela já esteve no Novo Testamento, né, de algumas igrejas do passado, e essa carta ela foi muito importante pelas razões que eu já disse, né, para testemunhar então, já desde aquela época, no início da igreja nascente, né, logo depois da morte dos apóstolos, a autoridade do bispo de Roma sobre as demais. Notem que no ano 90, que é por volta do ano que a carta foi escrita, o apóstolo João era vivo, né? Ele era vivo, e Clemente então exorta essa comunidade a respeitar os seus legítimos pastores, porque eles eram sucessores dos apóstolos, né? Clemente explica que
que Deus enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos estabeleceu em todas as igrejas, então, os seus bispos, presbíteros e diáconos. Então, e por causa disso, por causa dessa ordem, eles deveriam ser respeitados pela sua dignidade superior. Então nós vemos aí também um testemunho muito primitivo também da sucessão apostólica, que é negada pelos protestantes, né? No meu livro Em Defesa da Fé Católica nas Questões Mais Difíceis, onde eu trato da questão da sucessão apostólica, eu trago exatamente um testemunho dessa carta de Clemente aos Coríntios, né? Eu trago aqui dois capítulos da carta, o capítulo 42 e 44, e Clemente fala o seguinte em relação a esse assunto. Olhem só que interessante. No capítulo 42 da carta: os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus, e os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Eles receberam instruções repletas de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando o reino de Deus, que estava para chegar. Pregavam pelos campos e cidades e aí produziram suas primícias, provando-as pelo Espírito Santo, a fim de instituir com elas os bispos e diáconos dos futuros fiéis. Isso não era algo novo. Desde há muito tempo a Escritura falava dos bispos e dos diáconos. Com efeito, em algum lugar está escrito: estabelecerei os seus bispos na justiça e os seus diáconos na fé. Se eu não me engano, aqui Clemente está citando o profeta Isaías. Aí no capítulo 44 ele fala o seguinte: nossos apóstolos conheciam da parte do Senhor Jesus Cristo que haveria disputas por causa da função episcopal, quer dizer, a função dos bispos. Por esse motivo, prevendo exatamente o futuro, instruíram aqueles de quem falávamos antes e ordenaram que, por ocasião da morte destes, outros homens provados lhes sucedem no ministério. Olha aí, Clemente falando que assim que os apóstolos se fossem, outros deveriam sucedê-los no ministério, como aconteceu no caso de Judas, que foi sucedido por Matias, né? Então tá aqui a importância dessa carta, né? Ela trata então do primado de Pedro, trata aqui da sucessão apostólica, da hierarquia da igreja, que a igreja ela não é uma igreja pneumática, né? Simplesmente espiritual, mas ela é visível através da sua hierarquia, através dos seus sacramentos. Então a carta é uma pintura. Quer conhecer a carta de Clemente aos Coríntios? Procure lá, como eu falei no vídeo anterior, na coleção da editora Paulus, o primeiro livro, Os Pais Apostólicos, tem a carta de Clemente aos Coríntios. E se eu não me engano, essa carta também está lá no nosso site do Veritatis Splendor. Tá bom? Então, até a próxima. No próximo vídeo trarei para vocês outro pai apostólico. Até lá.